pessoal, tudo bem? Bem, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar sobre algumas transmissões e lives que eu vejo por aí, né? É, algumas dicas que eu posso dar para quem está começando e até para quem já faz transmissão já há um tempo. Bem, a gente já teve a pandemia já há 2 anos já, então tem um monte de gente que precisou fazer transmissão dos seus eventos, do culto, ou de às vezes alguma apresentação de alguma coisa, uma aula de música, não sei. Enfim, algumas coisas precisam ser verificadas e a pessoa acaba achando que está bom e continua seguindo o mesmo caminho. Basicamente, a gente está falando de uma transmissão em vídeo, né? Não é só o áudio, né? Então ela tem a parte visual e a parte auditiva. No vídeo não é tão complicado. Basicamente você precisa ter uma imagem boa e uma iluminação boa. Aqui agora deixa eu melhorar aqui a minha posição. Eu estou aqui, ó, na frente de uma janela. E a iluminação que você está vendo aqui é a iluminação natural. Mas é só para eu ter essa conversa aqui. Eu tenho uma iluminação boa, a imagem vai ficar mais nítida. Os pixels da câmera, a inteligência artificial da câmera, seja lá qual câmera você esteja usando, ela vai entender melhor a imagem e vai ter uma imagem melhor no final, né? Então, se você já sabe, né, a maioria dos telefones ou câmera, quando você tenta filmar no escuro, tirar uma foto no escuro, a imagem fica muito ruim, fica toda granulada. Mas você fazendo isso com uma boa iluminação já vai resolver. Então, para a parte de vídeo, não é tão complicado. Às vezes você tendo apenas uma câmera, mas você tendo um bom posicionamento da câmera e iluminação, vai ficar legal. O posicionamento da câmera que eu falo é o seguinte: se você está, por exemplo, na igreja, está fazendo uma transmissão lá, e a sua câmera fica lá no fundo da igreja, com um zoom no máximo ali para poder chegar lá no púlpito, no palco, a imagem vai ficar ruim, tá? A imagem vai ficar assim, o zoom no máximo. A gente sabe que zoom no máximo nunca é legal. Se for uma câmera profissional que tem zoom ótico, o zoom até fica melhor do que você faria no celular, por exemplo, que vai usar o zoom digital. Aí você sabe que a imagem vai ficar toda granulada, vai ficar horrível, né? Mas mesmo assim não é o ideal. O certo é você ter um espaço para reduzir o zoom, aumentar o zoom, caso seja necessário. O zoom ele é útil, sim, você pode precisar dele para fechar mais a imagem perto de alguém, ou pegar mais o ambiente, né? Ou às vezes tem mais de uma pessoa aparecendo na imagem, às vezes tem que pegar um palco inteiro, por exemplo, né? Então, o zoom você vai precisar dele. Tem hora que você vai precisar abrir mais, tem hora que você vai precisar fechar mais. Então, se você deixar a câmera lá no fundo, é muito ruim. Até porque você também vai precisar de mais cabo, mais um monte de coisa para deixar a câmera no fundo. A ideia, o pessoal, geralmente vejo muito o pessoal deixar a câmera no fundo da igreja mesmo, porque assim a câmera não atrapalha quem está no culto ali, o pessoal não fica ali se distraindo, vendo a câmera e tal. Só que, por outro lado, quem está assistindo a transmissão, assistindo uma gravação, ou assistindo de casa, né, ele não vai ter uma imagem boa, né? Então, isso vai, sei lá, tem gente que vai ser mais exigente com isso aí, e a pessoa vai preferir assistir a transmissão de outra igreja, de outro evento, de outro culto, que esteja com a imagem melhor. Não que todo mundo vai fazer isso, né? Que a ideia não é essa, né? Mas tem gente que vai fazer isso sim, tá? Então, se você quer fazer um negócio bem feito de qualidade, você tem que pensar nisso. Deixar a câmera ali numa posição o mais próximo possível, não precisa ficar colado na cara da pessoa, né? Mas deixar o mais próximo possível, sem precisar deixar o zoom no máximo, né? E uma iluminação legal, tá? Iluminação boa, eu não estou falando de iluminação colorida, LED de vermelho, azul, amarelo, roxo, luz negra e tal. Estou falando de luz branca mesmo, natural. Se tiver de 2 tons, tipo aquela luz amarela e a luz branca, é legal. Se só tiver de um tom também, legal. Só precisa ter uma iluminação, porque as câmeras, elas são diferentes do nosso olho.
elas precisam de uma iluminação melhor para poder fornecer uma imagem melhor. Beleza. A outra coisa, você tem que ter uma forma de ligar a sua câmera no seu computador, já que você vai fazer uma transmissão pela internet, então a imagem tem que chegar no computador para ser transmitida pela internet, né? Tem duas opções. Ou você compra uma placa de captura, coloca no seu computador e aí você vai conectar a sua câmera no seu computador via HDMI, ou seja lá qual for a conexão que você tiver disponível. Ou por exemplo, se você for mais simples e tiver transmitido direto de um celular, que é possível, né? Você vai lá no YouTube lá e tem lá um lugar para você transmitir direto. Você pode transmitir direto do teu celular, né? Logado na conta ali, né? Você vai conseguir uma imagem melhorzinha e transmitir direto da própria câmera, né? Direto do teu celular. Nesse caso aí o som, você vai pegar o som que o celular vai pegar. Agora vamos pegar a parte do som. Então, a gente tem a imagem e a gente tem o som. O som aí, você vai usar uma mesa. A mesa pode ser uma mesa digital, pode ser uma mesa analógica, o que você tem à sua disposição. Você tem que ver e trabalhar com o que você tem. Se você tem condição de investir numa coisa melhor, obviamente você já vai investir. Você compra uma mesa digital, você arranja um computador com placa de captura ou uma placa de captura externa ou interna. Enfim, você pode investir e investe. Se não pode, você vai até onde você consegue ir. O básico é você conseguir pegar o som da sua mesa e enviar para o computador. Se você estiver fazendo a transmissão pelo celular também, que é possível, você vai precisar de um adaptadorzinho para você colocar no seu computador. Aquele é um adaptadorzinho que sai 2 fiozinhos. Você vai pegar esse cabinho, geralmente é um cabinho que você conecta uma ponta no celular e ele sai 2 fiozinhos separados. Um desses fiozinhos é o conector para o seu fone de ouvido, né? E o outro é para conectar microfone, né? Então você precisa desse cabinho. O que você vai fazer nessa ponta que conecta o microfone? Você vai pegar a saída da sua mesa e mandar para esse plugzinho aí onde entraria o microfone. E aí o som da sua mesa vai direto para o teu celular. Então dá para fazer isso é legal, tá? Tem outras formas de fazer isso aí, mas essa é uma forma legal. Na sua mesa você tem que prestar atenção em qual saída você está mandando para o seu celular ou para o seu computador, né? Se for uma mesa analógica, a maioria das mesas analógicas tem a saída REC, que é uma saída geral, própria para gravação. Ela tem um som um pouco mais baixo, né? Ela é própria para gravação, geralmente ela, teoricamente, né, ela não deveria ter muito ruído, ter interferência. E aí você pega dessa saída, geralmente é com cabo RCA, você vai ter que ter um cabo RCA com a pontinha adaptada para entrar no teu adaptador do celular, ou para mandar para o seu computador, tá? Tem outras saídas na mesa, tá? A mesa, ela tem diversas saídas ali, tem saída de retorno, saída de auxiliar, tem mesa que tem saída para fone, para você monitorar, e tem essa saída REC, né? Então, dependendo da sua mesa, você vai ver qual a saída melhor. Isso eu estou pensando numa mesa analógica. Se for uma mesa digital, você vai ter lá várias saídas auxiliares. Você vai escolher uma daquelas saídas auxiliares da sua mesa digital para usar ela para transmissão. Então, nessa saída auxiliar, você vai configurar todos os sons que vão estar saindo ali, que vão estar na mesa, e mandar ele para essa saída, que aí você vai conectar no teu aparelho que você vai usar para transmissão. Pode ser um celular, pode ser um computador. No celular você fica bem mais limitado, você só tem uma câmera e você tem alguns recursos a menos, né? A vantagem é que no celular você consegue transmitir direto. Qual que é a vantagem do celular, por exemplo? Você vai fazer uma transmissão externa, em vez de você ter que carregar um monte de equipamento e tal, você basicamente vai ter já um kitzinho meio que montado ali para isso. Então, o teu celular conectado à sua conta de internet, tem que ter internet, óbvio, e quando você vai estar no externo, você não vai precisar de muito equipamento, geralmente é só um microfone, né, ou alguma coisa a mais que isso, mas não é muito mais. Você vai conectar direto o som no seu celular e você vai fazer a transmissão direto do celular com o microfone. Eu não recomendo usar o microfone do celular, a não ser que ele seja bom. Geralmente o celular pega o som estéreo, nem todos, tá? Alguns não pegam o som estéreo.
E, e aí você vai ter um som mais legalzinho usando um microfone. E mais direcionado também, você não vai pegar todo o ambiente. Bem, agora outra coisa sobre a mesa de som. O som, propriamente dito. Tudo que for aparecer na sua transmissão tem que estar conectado na mesa para o som ser enviado. Muitas transmissões eu já vi que o pessoal pega e tá ligado na mesa ali só os microfones e às vezes um violão ou um teclado, mas lá no palco, lá no ao vivo, o que está acontecendo? Tem bateria, tem uma guitarra, tem um baixo, tem um monte de instrumento, tem um monte de coisa ali. E quem está ouvindo na transmissão lá na casa dele está ouvindo só a voz. E às vezes um violãozinho, ou às vezes só a voz mesmo, né? Só a voz está conectada na mesa. Então isso é uma coisa que você tem que preparar. Todos os instrumentos têm que estar conectados na mesa. Todas as vozes e todos os instrumentos. Se você não tem canal suficiente, sei lá, tem uma mesa de 12 canais, que são poucos, né? Então você tem, sei lá, 5 vocais, então já só sobram 6 canais. Então você vai ter que preparar esses canais para usar nos instrumentos, né? Depende de quantas vozes você tem, né? Você também não vai colocar 12 vozes aí. Se você tem 12 vozes para colocar na sua transmissão, então eu acho que você deveria mesmo arranjar uma mesa maior. Ou você pode adaptar alguma coisa, né? Bem, imaginando aí uma mesa com 12 canais. Eu estou falando de 12 canais porque eu já fiz a transmissão com 12 canais, né? Você coloca ali 5 vozes, por exemplo, sobra 6 canais na sua mesa. Pode ser um canal para pensar numa banda pequena, né? Uma guitarra, um teclado, um baixo e uma bateria. São 4 instrumentos, certo? Então, a guitarra só precisa de um canal, o baixo só precisa de um canal, o teclado geralmente é estéreo, né? Mas você pode colocar ele no mono e usar só um canal também. A bateria, você pode sim colocar em só um canal, mas o ideal é que a bateria é um instrumento de percussão, ela faz muito barulho. A bateria é um caso à parte, né? O que eu posso dizer? Para ela não ficar barulhenta, não ficar aquele som bagunçado, barulho é a palavra para um som desagradável, tá? Quando o som tá legal, a gente não chama de barulho, a gente chama de som, certo? Então, para a bateria não ficar um barulho, você deixar um microfone só, não vai captar legal o som da bateria. Com 2 você já consegue fazer uma coisa melhor, tá? Então a gente tem lá 4 instrumentos: guitarra, teclado, baixo, bateria. Na bateria você tinha 6 microfones sobrando, 6 canais sobrando, né? Na bateria você pode deixar um microfone na parte de cima, mais um microfone no bumbo. Então, isso é o mínimo. Você deixar um microfone no bumbo e um microfone na parte de cima, você já vai captar bastante coisa. Se você puder, né? Você ainda tem mais um canal aqui, né? Sobravam 6. Você deixar mais um microfone ali perto da caixa e do prato. Então, se você deixar um microfone mais para um lado, mais pegando o centro ali da bateria, e o outro pegando mais próximo da caixa e do prato, né? Que é o que marca mais os ritmos, né? A caixa e o chimbal, né? Deixando o microfone ali próximo da caixa e do chimbal, um outro mais centralizado e um no bumbo. Por que tanto microfone, né? Quanto mais microfone você tiver na bateria, menos volume você vai precisar deixar nela. E você vai ter mais definição desses sons todos que a bateria emite. A bateria, na verdade, é um conjunto de vários instrumentos, né? Tem vários tambores, tem prato, tem um chimbal, tem o bumbo. Na verdade, a bateria é um grupo de vários instrumentos. Então, quanto mais microfones você tiver ali separado, melhor. O seu som vai ficar menos embolado, né? A bateria vai ficar mais nítida. E aí você também não precisa deixar o volume tão alto. Se você deixar um microfone só, o som fica muito embolado e você não consegue pegar tudo, então você acaba aumentando um pouco o volume e aí não fica legal, tá? Então, eu falei numa realidade de uma mesinha de 12 canais aí, né? 5 canais para voz, 6 canais para os instrumentos, né? 3 microfones para bateria e as outras entradas para
a guitarra, teclado e baixo. Sim, todos esses instrumentos têm que ficar ligados na mesa, tá? Bem, na sua mesa você vai ter uma saída, né? LR, né? E tanto na mesa analógica quanto na mesa digital você vai estar recebendo um sinal estéreo, LR, né? De preferência, né? Você tem que receber o sinal estéreo. Se você está usando a transmissão via USB, né? Numa mesa analógica, você tem que configurar a sua saída. Você vai estar conectando todos os seus instrumentos, todas as vozes, num canal auxiliar. Configura o seu canal auxiliar para ele ficar estéreo. A maioria dos canais auxiliares são mono, né? Porque são os canais dos fones, né? Então você deixa um canal em estéreo, você configura ele para estéreo, você vai perder um canal, tá? Porque você vai ter que usar 2 canais da sua mesa para poder transformar em estéreo. Depende da sua mesa, talvez a sua mesa tenha já a função estéreo de uma forma diferente. Mas no geral a mesa ela perde um canal para poder usar 2 canais para fazer um estéreo. Então você vai mandar um canal estéreo para a sua transmissão, tanto numa mesa digital quanto numa mesa analógica. Outra coisa importante, ainda falando sobre o som, o pan, né? Aquele que divide o som para o lado direito ou esquerdo, né? Geralmente o pan está lá sempre no meio, né? O pan da mesa, tanto na mesa analógica quanto na digital. Agora o que eu vou falar vale para qualquer uma das duas. Você não pode deixar tudo no meio. Por quê? Quando você ouve uma transmissão aí e o som estiver todo no meio, você vai ver que o som ele não é tão agradável. Você não vai saber, você pode não saber. Mas quando você ouvir uma transmissão que tem a divisão dos canais, você vai falar, nossa, o som é mais ambiente, o som é mais estéreo, você se sente mais incluído dentro do ambiente do som, você se sente mais encorpado ali no som, não sei qual é a palavra certa. Mas enfim, digamos que a gente tenha lá 5 vozes, né, por exemplo. Então, o que você faz no pan? Tem lá uma voz, 2, 3, 4, 5. Você deixa cada voz, o pan está aqui no meio, tá? O pan está aqui no meio. Você deixa cada voz numa posição diferente. Uma mais para cá, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Uma pode ficar no meio, por exemplo. De repente a voz solista pode ficar no meio, ou não necessariamente, né? Mas você divide as vozes. Digamos que fossem 4 vozes. Você deixar 2 para um lado, 2 para o outro lado. Quando você coloca num fone de ouvido, por exemplo, você vai perceber, tem 2 vozes, não precisa estar totalmente para a direita e totalmente para a esquerda, pode ser só um pouco. Quando você ouve no fone de ouvido, você tem um conforto melhor no seu ambiente, você consegue ouvir com mais nitidez as vozes, os timbres, o jeito de falar, de cantar de cada pessoa, porque o som não está tudo no mesmo canal, não está tudo em mono. Então os sons se embolam, tá? Se você for ouvir numa televisão, num home theater, num som diferente, mesmo que ele seja mono, o som vai chegar mais nítido, porque o som que está sendo enviado lá está sendo dividido em canais e sendo convertido na TV ali para um canal mono, ou às vezes a maioria das TVs são estéreos, né? Mas ali o som vai chegar mais dividido e menos embolado. Então quando tem muita gente, muito vocal, o som chega embolado. E isso vale também para os instrumentos, tá? Então, guitarra, baixo, bateria, todos eles você faz um pan. Por exemplo, pensa no que você está vendo na sua câmera. Você está vendo na câmera lá, do lado direito da tua imagem lá tá a bateria. Não, vamos pensar assim, o teclado está de um lado, do lado do teclado tem uma guitarra, do outro lado está o baixo e do outro lado está a bateria. Tenta separar o som de acordo com o que você vê na sua imagem. O teclado está no canto de cá, pega o pan e gira um pouquinho para cá. O pan está aqui, ó. O teclado está para cá. Então você gira o pan de acordo com o que você está vendo na imagem. A guitarra está está do lado do teclado, então um pouquinho para cá. O teclado está aqui, a guitarra já está aqui. Aí o baixo você já pode botar aqui e a bateria aqui. Calma, o baixo e a bateria é um pouco diferente. O teclado e a guitarra são instrumentos mais harmônicos. Aí a gente já vai falar um pouco sobre instrumento, mas é só para você entender isso. Guitarra, teclado, violão, instrumentos que fazem acordes, por exemplo, tocam notas, tirando o baixo, já vou explicar o baixo. Eles fazem sons harmônicos. E às vezes você tem lá um violão e um teclado, 2 instrumentos harmônicos, às vezes fazendo
as mesmas notas. Digamos que estejam tocando lá um acorde de sol. Só que o timbre do teclado é diferente do timbre do violão. Se você deixar em mono, deixar todos virados para o mesmo lado, aquele som vai ficar meio perdido. Você não vai conseguir ter definição legal do que você está ouvindo. Então, o que é melhor fazer? Tá, a guitarra tá para cá na sua imagem e o teclado também. Então, o melhor é você separar. Se tiver muitos instrumentos harmônicos, sei lá, 2 guitarras, um violão e um teclado, aí você separa todos eles, cada um para um canto, né? Mas digamos que seja um negócio mais simples, só tem uma guitarra e um teclado, né? Você põe o teclado mais para cá e põe a guitarra mais para cá. Separa eles nos teus ouvidos, um para um lado, o outro para o outro lado, tá? E aí sobrou o baixo e a bateria. O baixo é um instrumento que basicamente só faz as tônicas, né? A tônica, ou melhor, o baixo, né? Das notas, dos acordes, das melodias, né? Então você pode deixar o baixo no central, no pan. Dependendo do teu som, dependendo do que você está ouvindo, você vai estar ouvindo, né? Você vai ver se fica mais legal deixar ele mais para um lado ou mais para o outro. Mas eu geralmente costumo deixar o baixo centralizado, né? O baixo no meio. Assim, você está ouvindo no fone de ouvido, você vai ouvir o grave dos dois lados, né? Você não vai ouvir o grave só de um lado e o outro lado mais agudo. Isso até acaba incomodando. Então você deixa o grave no meio, né? E deixa os instrumentos harmônicos nas pontas. É legal separar o teclado e a guitarra. Às vezes a guitarra está fazendo um riff, o teclado está fazendo ali um outro desenho. E você vai ouvir legal no seu ouvido lá, o teclado fazendo um desenho, a guitarra fazendo outro. Se o teclado está fazendo muita harmonia, ele pode ficar mais centralizado, não totalmente centralizado, ele pode ficar mais centralizado, e a guitarra mais de um outro lado, né? A guitarra vai estar fazendo um desenho e tal, a não ser que seja um violão mesmo fazendo base, então você vai ter que deixar ele mais centralizado também. Pensa assim, os instrumentos que estão fazendo o som mais base, eles vão ficar mais centralizados. E os que estão fazendo acorde, que estão fazendo firula, estão fazendo desenho e tal, deixa eles mais para as laterais. Agora a bateria. A bateria, ela é um instrumento ali, um conjunto de instrumentos, né? Então, eu falei para vocês colocarem pelo menos 3 microfones. Um bumbo, uma caixa e um outro microfone mais central ali, pegando os outros tambores e os pratos ali do outro lado. Bem, o que você pode fazer? A caixa e o chimbal, vão estar no microfone, você deixa para o lado, de preferência, dependendo do seu baterista. Se o seu baterista não tocar com tudo ao contrário, né? Tem os bateristas que invertem a posição da bateria, né? Depende do baterista. Mas, no geral, a caixa vai estar do lado esquerdo, junto com o chimbal. Os tons e o surdo vão estar mais para o lado direito, né? Então você pode fazer isso no seu pan, pegar a bateria, deixar a caixa mais para um lado, os surdos para o outro lado. Então você tem ali os 2 microfones, um que está no prato e na caixa, ou melhor, desculpa, um que está no chimbal e na caixa, e o outro que está ali próximos dos surdos e próximo dos outros pratos, você deixa mais para o outro lado. E o bumbo você deixa junto com o baixo. Deixa o bumbo junto com o baixo. Onde você deixou o baixo, deixa o bumbo junto. Se o baixo ficou para cá, deixa o bumbo para cá. Se o baixo ficou para cá, deixa o bumbo para cá. Se ficou centralizado, que eu acho melhorzinho, você deixa tudo centralizado, tá? Isso é o básico para você fazer uma equalização legal para som. Equalização não, estou falando da divisão de som, né? Agora grave, médio, agudo, se você opera a mesa de som, você já vai saber fazer. Você só tem que deixar o som legal na sua transmissão. Outra coisa, dependendo da sua mesa, por exemplo, uma mesa analógica, o som que você vai estar capturando e mandando para sua transmissão vai sair nos PAs também. Então, não necessariamente você gostaria que saísse, por exemplo, imagina num lugar aberto, uma igreja pequena, por exemplo, uma igreja, a bateria. A bateria ela já é alta. E você ainda coloca no microfone, além de ter o perigo de dar alguma microfonia, dar alguma ressonância, o som ainda vai ficar mais alto ainda, né? E talvez isso não seja o que você quer fazer. Se você só tem uma mesinha, você vai ter que se adaptar nisso aí. Ou deixar o volume dos PAs mais baixos. Você vai ter que adaptar, tá? Lembrando que tudo isso que você vai estar fazendo, você vai estar com o fone de ouvido lá, vendo se o som que está indo lá para a transmissão tá legal. Se você tiver numa mesa analógica, uma mesa digital, melhor dizendo, você consegue separar o som que está saindo nos PAs do som que está indo para a transmissão. Aí você não vai ter problema nenhum. Você pode deixar o som
da transmissão totalmente diferente do que sai no PA. Agora, numa mesa analógica, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, você vai perder a função do PAN, mas você pode colocar tudo nos monitores, né, naquelas saídas para retorno, e aí você vai ter volumes individuais ali só para o que vai sair para a sua transmissão. Só que geralmente a mesa analógica, quando você manda para os monitores, para os retornos, você não tem som estéreo, você só tem som mono. Então o PAN você vai perder, você vai conseguir separar o som do que está acontecendo no ambiente para o que está acontecendo na sua transmissão, mas você perde o PAN. Então o seu som que vai para a transmissão vai ficar embolado. O que eu fazia quando eu tinha mesa analógica para separar o som ambiente do som da internet, do som que ia para a live? Então a gente tinha uma mesa de 24 canais no caso lá. E eu tinha uma mesa antiga que tinha 12 canais. Então, o que eu fiz com essa mesa antiga? Eu pegava e botava uma mesa do lado da outra, as duas mesas analógicas, e dessa outra mesa de 12 canais, eu puxava dessa mesa o sinal para a minha transmissão. Então, tudo que entrasse nessa mesa de 12 canais ia para a minha transmissão. O som chegava na minha mesa ali de 24 canais, analógico, tudo analógico. Então, o que eu fazia? Eu fiz uns cabos ligando de uma mesa para outra. Eu fiz, no caso, 12 cabos, né, para ligar nos 12 canais da outra mesa. A mesa de cá tinha 24 canais, mas eu só podia usar 12, então eu fiz 12 cabos. Então eu fazia os 12 cabos conectando uma mesa na outra. Como que você faz isso? Primeiro, você pode pegar o sinal insert da sua mesa, da sua mesa principal, a que vai para o PA, né? Ela vai estar recebendo todos os sinais. Mesmo que o som que esteja chegando ali esteja mudo, o som vai passar pelo insert. O insert você vai ter que entender como é que funciona o plugzinho dele. Você vai ter que fazer os cabos, né? Eu fiz os 12 cabos para isso. Numa ponta, a ponta normal, no meu caso lá era tudo P10, tinha algumas que era XLR, eu não lembro agora, né? Mas o melhor é você usar tudo XLR para evitar alguns chiados. Então, na mesa que vai para a transmissão, você conecta tudo lá, normalmente. Agora, na outra ponta do cabo, geralmente é um cabo P10 estéreo que você usa ali. E assim, o cabo P10 ele tem dois risquinhos, né? E tem ele vai ter um terra e dois risquinhos, e duas fases, como se fosse assim, né? Não sei qual seria a melhor forma de explicar, né? Seria um negativo e dois positivos, né? Numa ponta, o som vai estar entrando e na outra ela vai estar saindo. Então, no mesmo cabo, o som vai entrar e sair, tá? Então, você vai ter que fazer um jump, você vai ter que juntar duas pontas lá dentro. Quando você estiver fazendo o cabo, você vai ter que juntar duas pontas lá na conexão. Se você só conectar o seu cabo lá na saída insert da sua mesa e você conseguir copiar o som da sua mesa para a mesa que você vai usar para transmissão, você tem que geralmente puxar o cabo, deixando o cabo um pouquinho meio para fora ali, para não desativar o som da mesa. Porque quando você conecta um plug no insert da mesa, o som sai pelo cabo do insert e ele tem que voltar pelo cabo do insert. Então, se você não estiver voltando nenhum sinal, o som vai para a transmissão, mas na mesa vai ficar mudo. Então, você vai conectar ali o microfone do pastor, o microfone que estiver cantando vai ficar mudo, mas o som vai chegar na transmissão, né? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um jump lá no teu plug P10 para o som ir e voltar pelo mesmo cabo. Então, ele vai ir para a transmissão, mas vai voltar também para a mesa, tá? É uma gambiarra. Se você fizer bonitinho, ninguém vai nem saber que está lá. Vai estar dentro do plug, do P10. Nem dá para perceber. E funciona muito bem, tá? Então o som vai sair de uma mesa para outra. Então o que eu fazia? Eu pegava minha mesa de 24 canais, botava a mesa de 12 canais uma do lado da outra e pegava todos os canais, os 12 que eu podia usar, né? E copiava para essa mesa de 12 canais. Aí nessa mesa de 12 canais eu tinha acesso a fazer tudo que eu precisasse e só ia para a transmissão. Inclusive eu conectava o meu fone de ouvido ali nela e eu podia ouvir ali tudo ali em estéreo, legalzinho. Podia ter o PAN, podia ter grave, médio, agudo, só para aquele caso. Tudo individual do que vai para o PA. Bem, meia hora de vídeo, acho que já deu para explicar bastante coisa.
Vou tentar fazer esse vídeo melhor depois, mas espero que isso já ajude algumas pessoas aí. Valeu!